Por que razão os papistas odeiam a reforma protestante? Nós vemos que cada vez mais os meios de comunicação católicos romanos têm atacado o protestantismo, atacado Lutero, atacado todo o desenvolvimento que a nossa fé teve ao longo de séculos e mostrado que isso é palha, que não importa, que foi uma grande manipulação nos moldes de uma Revolução Francesa, de uma Revolução Russa. Mas, como nós já temos demonstrado a partir de muitos vídeos, isso é mentira. E aqui, o que eu farei é algo diferente. Eu explicarei as razões, os motivos pelos quais papistas, especialmente um determinado grupo de papistas na internet, sendo mais específico, odeiam a reforma protestante. E mais, direi por quais razões nós devemos, muito pelo contrário, amar a reforma protestante. E quando eu digo nós, eu não digo apenas protestantes, mas também católicos romanos. Você que é papista e me acompanha por um acaso, você me ouviu bem, você deveria amar a reforma protestante. Quer saber? Fique aí até o fim desse vídeo. Eu sou Gabriel Enes e demonstrarei aqui por que papistas odeiam a reforma e por que há boas razões para amá-la. Fique comigo até o fim, deixe o seu like, comente, se inscreva e vamos que vamos. A Igreja de Roma foi completamente incapaz de se igualar à reforma em matéria de teologia. Diga-se de passagem, o debate que os reformadores se engajaram é uma questão muito difícil de ser respondida. Como eu sou salvo? Pela primeira vez na história, esse debate ele teve a repercussão, a grandeza que merecia. Nós vemos homens como Clemente, Orígenes, Tertuliano, abordando a questão da salvação, mas nunca de uma maneira robusta o bastante, em um debate visceral o bastante em torno dessas questões. Temos na figura de Agostinho, talvez o maior precursor intelectual da Reforma Protestante, mas foi somente no século XVI e no século XVII que essa questão foi definitivamente respondida. E não foi respondida pela Igreja de Roma, mas sim por Calvino e por aqueles que o sucederam. A Igreja de Roma, tendo em vista todo o desenvolvimento da Reforma e todo o sucesso da Reforma no norte da Europa, procurou se afastar daquilo que havia sido definido pelos reformadores. E nesse esforço por se afastar da Reforma, ela admitiu o semi-pelagianismo. É fato que no papel, os católicos romanos eles negam o pelagianismo, mas na prática o que existe lá é um semi-pelagianismo, é a continuidade das ideias de Pelágio. Nós vemos que a Igreja Católica Romana hoje ela acredita que a salvação ela se dá pela fé, pelas obras, o que é um erro combatido, diga-se de passagem, por Agostinho. Muitos séculos antes, Agostinho de Hipona, para quem não sabe, tenho visto que existe muita ignorância em torno do verdadeiro legado que Agostinho de fato desenvolveu nas redes. Ele se opôs frontalmente à ideia de livre-arbítrio nos moldes de Pelágio e afirmou a predestinação. Papistas, eles admiram Agostinho na sua visão da sacramentologia, mas o negam no que toca à soteriologia. A Reforma Protestante, o que ela fez? Ela deu voz a Agostinho, que havia dado voz no seu tempo ao próprio apóstolo Paulo. Agostinho não era um gnóstico, longe disso. Ele foi alguém que fez o apóstolo Paulo falar no seu tempo. Agostinho se colocou contra Pelágio, um monge que veio da Britânia e propagou ideias que colocavam a natureza humana como incólume ao pecado. Pelágio considerava que o pecado de Adão, que ocorrera no princípio, era um mero mau exemplo a ser seguido. O homem poderia se salvar pelas suas boas obras. Pelágio tinha um grande ímpeto moral. Ele queria salvar a igreja da sua corrupção. Tinha, posso dizer, boas intenções, mas errou numa questão fundamental, que é a questão da salvação. A Igreja de Roma seguiu este homem. E por seguir esse homem, que tinha falhas já apontadas por Agostinho no século V, não se mostrou à altura da teologia da Reforma. Então nós podemos dizer que a Igreja de Roma odeia a Reforma Protestante, primeiramente porque ela não se equipara à teologia dos reformadores. Então, mediante a esse ressentimento, o que ela faz? Ela procura denegrir o movimento enorme que foi o protestantismo. Para isso, lamentavelmente, espantalhos são criados dos reformadores. Como já vi pessoas falando por aí que Calvino foi um ditador, que Lutero foi um assassino, que Lutero tinha um passado negro. Se você for procurar qualquer grande historiador da vida de Calvino, da vida de Lutero, você não vai encontrar nada disso. Há pessoas que fizeram trabalhos muito competentes sobre Lutero, muito competentes sobre Calvino, e você vai perceber que existe zero dessas ideias falsas que vêm propagadas por aí. São raras as ocasiões em que eu tenho discussões
com papistas que tocam questões fundamentais. Há um debate genuíno entre protestantismo e catolicismo romano. E esse debate ele precisa se concentrar principalmente na questão das autoridades últimas. A autoridade última para o protestantismo é a Escritura Sagrada. Então, diferente do que os papistas falam, nós temos um princípio de unidade entre nós, que é o princípio formal da reforma, que é o sola Escritura. Como eu sou salvo? A resposta disso está na Escritura. O princípio material da reforma é a justificação pela fé mediante a graça de Deus. O seu princípio formal é a Escritura. A Escritura é entendida por nós como a autoridade suprema. Já a Igreja de Roma pensa que há uma outra autoridade suprema. É claro que os papistas vão dizer que eles creem no tripé: tradição, Igreja e Escritura. Mas na prática, como bem demonstrou o teólogo holandês Herman Bavinck, a grande autoridade da Igreja de Roma é a própria Igreja. A própria Igreja é quem define o que é certo e o que é errado. A própria Igreja define o que é certo em matéria de tradição, o que é normativo e como ler as Escrituras. Então, é muito raro você ver pessoas discutindo nesse nível. E eu realmente tive, em alguns momentos aqui na página, algumas discussões muito produtivas com alguns papistas em torno da questão da autoridade última. Por que a autoridade última não pode ser a Igreja? Porque a Igreja ela tem o seu fundamento, assim dirá João Calvino, na doutrina profética e apostólica. A doutrina profética e apostólica é precisamente o que está nas Escrituras. Nós, como professamos a Escritura como palavra de Deus, não idolatramos um pedaço de papel, as letras impressas, mas nós temos reverência em relação à própria palavra de Deus, que é transmitida naquelas letras impressas de fato. É o conteúdo da revelação que nós entendemos como inspirado. É o conteúdo da revelação que nós entendemos como palavra de Deus. É a partir da palavra de Deus que eu entendo, por exemplo, o ministério de Cristo. Quem é Cristo? Como que as profecias se cumpriram na pessoa de Cristo. A Igreja, ela não é capaz de me ensinar isso. Se ela ensina isso mediante o que ela aprendeu nas Escrituras. O que a Igreja de Roma tem de correto é aquilo no qual eles concordam conosco, sobre a Trindade, sobre a Cristologia. Há pontos de contato entre o protestantismo e o catolicismo. E todos esses pontos de contato, o que foi defendido especialmente nos 4 primeiros concílios da Igreja, que são aqueles que as pessoas mais citam como os reconhecidos pela cristandade ocidental, podem ser explicados à luz da Escritura. Agora, como você sustenta a autoridade infalível da Igreja? Uma Igreja que ao longo de séculos vem se contradizendo, voltando atrás em decisões tomadas em concílios, voltando atrás em matéria de tradições já estabelecidas. Nós já falamos isso na nossa live com Francisco Torinho. Demonstramos várias contradições da Igreja Católica Romana. É só você conferir aqui no card, em algum lugar desse vídeo. Mas nós podemos dizer o seguinte: os católicos romanos não são capazes de fazer uma frente consistente ao protestantismo. Mediante a isso, eles caem no ressentimento. E para se mostrarem como mais inteligentes, como mais capazes, eles vendem um produto que muitas pessoas compram e o tomam como o próprio cristianismo, quando nós já demonstramos em vários vídeos que não é. Do que eu estou falando? Da filosofia clássica. A filosofia professada por Platão e Aristóteles. Em nossos vídeos, nós temos criticado a filosofia clássica, demonstrado como ela, em seus princípios fundamentais, em seus axiomas básicos, conflita com o que seria uma filosofia cristã. Então nós vemos que o que explica essa ojeriza de alguns papistas em relação à reforma protestante é o puro ressentimento. Mas esse ressentimento, ele constitui a totalidade do que pensa a Igreja de Roma? É o que nós veremos no próximo bloco. Na segunda metade do século passado, ocorreu o famoso Concílio Vaticano II, que redefiniu muitas doutrinas da Igreja Católica Romana. E quando eu digo redefiniu, eu estou sendo preciso, tendo em vista que muitas posições que a Igreja Católica Romana tinha sobre diversos assuntos foram preteridas em favor de posições mais aderentes à modernidade. Hoje basta você olhar para o atual Papa e você vê muita revisão do que já foi definido em matéria de doutrina. O meu ponto aqui não é demonstrar como que a Igreja de Roma mudou em relação ao Concílio de Trento. Eu já fiz isso em outras ocasiões. Aqui eu quero citar como Roma vê o protestantismo. Como que a Igreja de Roma hoje enxerga a reforma protestante. É como esses papistas de internet dizem que é? De maneira alguma. Nós sequer podemos ser chamados de hereges hoje pelos papistas. Nós somos entendidos como irmãos de outras comunidades cristãs. Você vê um esforço enorme de papas tentando aproximar a Igreja Católica Romana de outras igrejas, o que envolve igrejas protestantes, como a Igreja Anglicana e a Igreja Luterana, que têm se aproximado de Roma.
Há outras igrejas orientais das quais Roma tem procurado se aproximar. Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo mostrando que a Bíblia não foi feita pela Igreja Católica, gerou um hate danado dos papistas, e alguns papistas vieram falar assim, ah não, a Igreja Católica Romana está em comunhão com outras igrejas do Oriente. Sim, mas isso é algo recente. E isso se deu numa busca pela Igreja Católica Romana se aproximar de outras comunidades de fé. Isso tem sido bem sucedido em algumas localidades, não em outras. Então a gente percebe que até mesmo em termos de narrativa, a perspectiva católica romana não se sustenta historicamente. Se você pega o curso do professor Lucas Gerster, você vê que o primeiro grande cisma da história da igreja não foi o cisma do Oriente, muito menos a Reforma Protestante. A história do cristianismo sempre foi cheia de cismas. Então o que acontece no catolicismo é a criação de uma narrativa que procura ludibriar pessoas ignorantes, pessoas que não se deram ao trabalho de ler vários livros de história do cristianismo e compreender o desenvolvimento dessa religião, que é um desenvolvimento complexo. Como disse um amigo meu, a história da igreja é como você tá viajando de um avião, você vê tudo lá de cima, é uma maravilha, as cidades são bonitas. Agora, a partir do momento que você desce, você anda por uma cidade, você vê sujeira, você vê casas feias, você vê uma série de detalhes que você nunca teria percebido de cima de um avião. Assim é você estudar a história da igreja de maneira superficial, de cima do avião, e de maneira profunda, indo lá embaixo e compreendendo as nuances, as ambiguidades, os desenvolvimentos históricos. Os papistas de internet não fazem isso. Eles estão comprometidos com uma narrativa. Essa mudança de visão que a Igreja Católica Romana teve em relação ao protestantismo e em relação a outras igrejas se deu uma vez que a igreja começou a estudar. Os próprios clérigos e intelectuais católicos romanos começaram a perceber que a modernidade era um desafio muito grande e que houveram descobertas na área da historiografia, que redefiniram suas crenças. Por isso o Vaticano II aconteceu. Eu sei que uma galera gosta de falar que existia uma conspiração, que os maçons tomaram a igreja. Existe inclusive o movimento sede vacantista, que vai sustentar que o atual Papa é um usurpador. E diga-se de passagem, eu entendo que os sede vacantistas são mais consistentes do que essa bolha papista de internet que fica batendo na gente. Porque pelo menos eles admitem que essa atual Igreja Católica Romana é uma igreja corrompida, que a verdadeira Igreja Católica Romana ela está escondida, está resguardada, mas não se encontra nesse mainstream que a gente vê por aí, em que nós temos um Papa que definiu que casais homossexuais devem ser abençoados, em falas muito infelizes, que têm despertado até mesmo indignação de católicos conservadores. Logo percebam como que a própria visão que esses papistas criam da religião protestante é uma visão falsa. Uma visão que sequer se esmera na visão da Igreja de Roma. O Papa não é o único problema da ICAR nos dias de hoje. Todo o alto escalão da ICAR está comprometido com uma visão, no mínimo, controversa. Há, inclusive, infiltração globalista dentro do Vaticano, como demonstra o tradicionalista Le Pen, que teve sua obra Falsa Aurora traduzida pela Vida Editorial, diga-se de passagem, uma editora católica. Olhem só o que o Le Pen diz sobre a Igreja Católica. Abre aspas. Dentro da Igreja Católica, as opiniões sobre a URI se dividem. Roma posiciona-se firmemente contra a organização. Não obstante, o apoio católico à URI espalhou-se por todo o mundo, para além do costumeiro leque de católicos dissidentes, sejam teólogos, padres ou ordens religiosas. Fecha aspas. A URI, para quem não sabe, é a União das Religiões Unidas. Ela é uma iniciativa globalista que procura criar uma religião mundial, unindo o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e várias outras religiões. A obra do Le Pen é muito completa para você entender o movimento ecumênico. E o que o Le Pen está dizendo aqui? De fato, o mainstream da Igreja Católica Romana, até o momento que ele escreveu esse livro, não aderiu ao URI, mas ela tem penetração dentro da Igreja Católica, ao longo de todo o mundo. Então nós vemos que existe sim uma ameaça progressista dentro da Igreja Católica Romana. E o que eu pergunto para aqueles que sustentam o catolicismo romano é como que você admite isso se a igreja é infalível? Como que uma igreja infalível está infestada de progressistas, infestada de pessoas que negam a própria doutrina católica, professando uma unidade das religiões? É um tanto contraditório. Seria temerário da minha parte dizer que todos os católicos são progressistas, embora muitos o sejam, mas é fato que existe uma ameaça muito grande à Igreja Católica Romana dentro dela, antes dela querer se preocupar com o protestantismo, querer chorar as pitangas por conta da Reforma, por conta de Calvino, por conta dos reformadores. Eles precisam antes limpar a sua própria casa. Mas é muito mais fácil criar uma narrativa antiprotestante do
do que se dedicar a combater esses erros, que estão tão impregnados dentro da ICAR que até mesmo padres conservadores têm denunciado isso. Podemos com isso concluir que a ICAR tem perdido a sua força cultural. Tudo aquilo que nós vimos no Concílio de Trento, de uma expansão religiosa da ICAR, que tem alcançado outros povos, aumentado o número de fiéis, com uma ideologia de que a Igreja Católica Romana é a única genuína, caiu por água abaixo. E eu finalizo esse ponto com uma citação do próprio Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte, abre aspas, os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas, aqui falando do protestantismo, e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos de pecados de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo, e por isso com razão são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Fecha aspas. Aqui nós vemos a posição oficial da Igreja Católica Romana. Nós somos irmãos dos católicos. Então você que me odeia, tá aqui o que a sua própria igreja diz a meu respeito. Agora, meus amados irmãos, nós vamos para a última questão. Responder por que a reforma protestante deveria ser louvada pelos papistas ao invés de odiada por eles. Eu colocarei na descrição desse vídeo um artigo para você ler, que é um artigo de um site ligado ao Vaticano, chamado Roma Míope sobre Lutero. Lutero foi fundamental para a história da Igreja Católica Romana. Ele foi tão fundamental que se você for lá no Vaticano tem uma estátua de Lutero. Joseph Ratzinger, que é tido como um papa conservador, ele muitas vezes falou bem dos luteranos, se aproximou dos luteranos, entrou em igrejas luteranas. E como que eu entendo a reforma protestante em relação à Igreja de Roma? A reforma protestante ajudou os próprios papistas a estabelecerem a sua tradição, estabelecerem a sua teologia. É correto quando papistas falam que a contra-reforma não aconteceu só por conta da reforma. Isso é uma falácia. Infelizmente, algumas pessoas até no meio protestante têm trazido isso. Isso é incorreto, mas há um elemento de verdade nisso, porque de fato havia um grande movimento para acontecer, um concílio para acontecer. Nos tempos de Lutero havia expectativa de que ocorresse. Não obstante, o movimento de Lutero, de Calvino, que se propagou por outras nações, ele se tornou tão grande que a contra-reforma foi também uma contra-reforma. Então as ideias protestantes elas foram anatematizadas pelo Concílio de Trento. E nesse processo de anatematizar o protestantismo, Roma, ao negar o que é substancial ao protestantismo, criou suas próprias doutrinas. Estabeleceu o que ela mesma acredita. O tripé Escritura, tradição e magistério foi um desenvolvimento que a Igreja de Roma teve no Concílio de Trento. Logo, nós podemos dizer que Lutero ele chacoalhou a Igreja e fez com que a própria Igreja Católica Romana enxergasse as suas falhas e tivesse a iniciativa de corrigi-las. Muitos erros que se propagavam na Igreja Católica Romana, inclusive erros morais de padres que tinham filhos, que tinham terras, foram corrigidos pela Contra-Reforma. Diga-se de passagem, um historiador muito bom que diz isso é Christopher Dawson, na obra Divisão da Cristandade. Ele explica que muitos males foram sanados. Isso significa que eu estou aqui passando pano para Roma, falando que a Contra-Reforma foi uma coisa maravilhosa? De maneira nenhuma. Como eu falei, a Igreja Católica Romana tem uma teologia equivocada. Se ela tem uma teologia equivocada, todo desdobramento vai ser equivocado. Mas é fato, é inegável que Lutero foi movido por um desejo de reformar a Igreja Católica Romana. Ele não continuou lá dentro porque ele foi excomungado. Excomungado por um papa fraco, por um papa humanista, um papa que não estava de maneira alguma comprometido com a cosmovisão cristã. Você, papista, pode estudar quem foi o Papa Leão X. O que ele fez? Quais eram as ideias dele? O que ele patrocinava? Aquele homem não estava de maneira alguma alinhado com a perspectiva cristã. Então nós podemos dizer que o esforço de Lutero foi legítimo para reformar a igreja, ainda que você seja um papista. Assim, temos que dizer que, longe de odiarem a reforma protestante, como esses papistas fazem, eles deveriam reconhecê-la como algo que ajudou a diferenciar a sua própria igreja e assim crescer. Porque de fato a Igreja de Roma cresceu, ela se expandiu, ela utilizou das navegações para conseguir novos fiéis e se perpetuou. Vamos agora para o ultimato desse vídeo. Eu havia dito que o último bloco seria a finalização e teríamos aqui uma conclusão, mas eu me equivoquei. Porque há uma outra razão pela qual os católicos romanos odeiam
a Reforma Protestante. E aqui é importante nós fazermos um meia-culpa. Diria que essa é uma razão muito forte. Talvez você que acompanha meu conteúdo não gostaria que eu dissesse aqui, mas precisa ser falado. Uma razão pela qual pessoas odeiam a Reforma Protestante é que a Reforma Protestante é muito mal ensinada nas igrejas. Muitas igrejas não sabem o que é a Reforma Protestante. Acham que Lutero foi de fato um revolucionário, que rompeu com a igreja porque viu que estava tudo errado e que não tinha jeito. Quando você estuda a Reforma Protestante de maneira profunda, de maneira mais acurada, você vê que foi um movimento muito complexo. Um movimento que exige que você se detenha alguns anos estudando para compreendê-lo. O que Lutero fez foi algo extraordinário. Lutero foi de fato um herói. E a razão pela qual ele foi um herói foi porque ele não queria se divorciar da Igreja Católica Romana. Ele foi excomungado, como falei, por um papa corrupto, por um papa fraco, por um papa humanista. E ele tinha um interesse real de revitalizar a igreja e pensava no bem do seu povo. Quando nós olhamos para João Calvino, era um homem comprometido também com a unidade cristã. Ele, inclusive, chorava por cristãos se matarem, se digladiarem. Quando a gente olha para a Reforma Protestante, longe dos espantalhos que são feitos, tanto do lado católico quanto do lado protestante, nós vemos um movimento complexo, que tem nuances muitas vezes não abordadas, por razões de comodidade de ambos os lados. As pessoas não querem tratar a Reforma Protestante com nuances que eu trago, por exemplo, nos meus vídeos. Vocês veem, eu fiz um vídeo sobre o papado, que eu explico o papado como um desenvolvimento histórico legítimo, que teve seu sentido a seu tempo. Fiz um vídeo mostrando como que a questão das indulgências ela é secundária para a reforma, enquanto muitas igrejas colocam-na como uma razão primária. Eu demonstro como que a Reforma Protestante ela foi a base da civilização ocidental de uma maneira superior àquela que Roma o foi, e muitos outros temas que você pode encontrar aqui nesse canal. Você quer aprender mais sobre reforma? Você quer entender de fato o que é o protestantismo? Peço que você, que caiu aqui de paraquedas, se inscreva. Toda semana nós temos conteúdo sobre o protestantismo, apologética cristã, teologia e muitos outros temas. Você que não deixou o seu like ainda, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.